A gente vem com Thaisa Medeiros agora sobre a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, agora analisando, já a partir de hoje, as explicações da Câmara dos Deputados sobre o pagamento de mais de 4 bilhões de reais, Thaisa, em emendas de comissão. Devemos esperar alguma decisão de Flávio Dino para hoje ou pelos próximos dias? Oi, Tainá. Olha, não há nenhuma previsão exatamente de quando o Dino deve se manifestar a respeito desse documento, dessa petição enviada pela Câmara dos Deputados. Ele tinha dado um prazo de até ontem à noite, às 8 horas, para o envio dessas respostas solicitadas à Câmara dos Deputados. Foi enviado às 7h50 da noite, no último segundo ali do prazo, e foi cumprido, então, esse pedido de Flávio Dino referente à transparência das emendas, a detalhes a respeito desses pagamentos das emendas parlamentares. Agora ele analisa, então, as respostas enviadas e cabe a ele decidir se as respostas são suficientes para liberar o pagamento dessas emendas ou então mantê-las suspensas. E é isso que os parlamentares, então, agora estão aguardando para saber. São 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares que foram suspensas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Então, no último dia 23 foi essa suspensão e ele também pediu que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar esse caso de repasses de emenda. A Câmara, de fato, cumpriu, então, esse prazo estabelecido e estabeleceu alguns argumentos ali nesse documento para justificar o motivo de por que as emendas precisam voltar a ser pagas. No documento, a Câmara reforçou o aval que teve do Executivo para a tramitação das emendas, disse que seguiu pareceres dos Ministérios da Fazenda, da Casa Civil, da Advocacia Geral da União e também do Planejamento e Orçamento e da Gestão. Todos esses ministérios fizeram, então, esse apoio à Casa durante a tramitação do texto sobre as emendas parlamentares. A Casa também refutou argumentos de que a deliberação das emendas ocorre de forma oculta ou fantasiosa, disse que está tudo documentado, está na internet também para quem tiver interesse em acessar, então não seria de forma oculta como é trazido pelo Supremo Tribunal Federal. Também negou a existência de uma verba nova que não seja deliberada pelos colegiados competentes e essa manifestação foi assinada pelo advogado da Câmara, Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva. Essa guerra contra o Supremo Tribunal Federal em relação às emendas, ela já se estende há algum tempo. As emendas estão suspensas desde agosto, chegaram a ser liberadas no início de dezembro, naquele momento em que foi votada a lei, mas o ministro Flávio Dino manteve as regras rígidas e isso ainda está sendo uma queda de braço entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal. Esse documento, então, foi bastante importante em relação a essa argumentação trazida e agora cabe, então, a Flávio Dino definir se o argumento trazido pelos parlamentares, por esse documento da Câmara dos Deputados, é suficiente para liberar o pagamento das emendas, esses 4,2 bilhões de reais em emendas. Também tem a questão de uma movimentação por parte dos próprios prefeitos. A Basília Rodrigues, nossa analista, apurou que existem um movimento aí no sentido de fazer um movimento federal para a liberação das emendas, porque são os estados e municípios que recebem esses valores. E por isso, então, eles estão junto com a Câmara nessa busca aí por justificar o valor das emendas, justificar a necessidade dos repasses para os estados e municípios. A gente acompanha cada passo a passo desse caso e, é claro, a manifestação que deve vir de Flávio Dino. Volto com você. Obrigada, Thaís.